Primeiramente, boa noite para quem nos escuta, para quem nos assiste. Eu sou o Marlon, sou o fundador aqui da comunidade Tech Manager de Resultados, e hoje eu estou aqui com um convidado super especial. A gente já trabalhou junto ali no Grupo Boticário, a gente construiu uma relação, né, de trabalho, de parceria muito grande, é uma pessoa que eu admiro bastante, e convido aqui hoje para a gente poder falar sobre um tema muito interessante, muito importante, para quem, né, quer ser ou quer ser um gerente de engenharia, um tech manager, ou quer evoluir, né, dentro dessa cadeira aí e trazer, né, mais esse conhecimento para poder compor o seu leque de ferramentas. Com vocês aí, Ricardo Aracá, que vou passar a palavra aí para ele poder se apresentar, falar um pouquinho, e a gente, né, fazer essa conversa hoje no Tech Leadership Talks, que eu acredito que vai ser muito relevante, né, para a sua carreira enquanto engineer manager aí. Então, Ricardo, a palavra está contigo. Opa, boa noite a todos aí. É um grande prazer aqui, né, receber esse convite do Marlon e poder estar participando aqui com vocês, né? Como ele disse, tivemos ali um período trabalhando juntos no Grupo Boticário, e o Marlon, desde o início ali, né, sempre foi um parceiro muito grande ali em todos os desafios que tivemos ali dentro da empresa ali, cara, e é um prazer agora também estar aqui com ele, aqui nesse nova jornada que ele está trilhando aqui. Pô, legal. Antes da gente começar aqui, pessoal, só para, acho que até explicar, né, um pouco uma diferença, né, da dinâmica do que eu tenho feito aí dos últimos encontros, por esse tema, né, ser um tema importante e, de certa forma, até um pouquinho denso, o Ricardo, né, até preparou uma apresentação aqui para a gente poder, né, usar ela como pano de fundo para poder guiar aqui um pouco da nossa conversa. Ainda, né, que você que esteja escutando aí no Spotify, mesmo que você não veja os slides, né? A gente vai tentar não necessariamente ficar lendo, né? E usar, né, as imagens aqui como esse pano de fundo. E se você tiver curiosidade de fato ver o que a gente está mostrando, o que a gente está discutindo, a gravação vai ficar disponível no YouTube aí e você pode consultar a qualquer momento. Eu devo publicar essa semana ainda. Estamos conversando hoje aqui, dia 14 de outubro de 2025. Então, são os principais recados aí. Vamos embora, né? Vamos começar e a gente iniciar o nosso bate-papo aí. Bora, vamos lá. A ideia também é não ficar muito preso aqui também na apresentação aqui, a gente pode falar de maneira mais solta também, né? Mas acabei criando aqui mais para servir como um guia. Então, tá aqui os tópicos principais do caminho que a gente vai percorrer, né? Mas antes, primeiro, né, já me apresentei, já falei um pouquinho sobre mim ali, sou Ricardo Aracaki, trabalho já há mais de 25 anos, né, na área de tecnologia, fazendo, né, desde desenvolvedor, começando como desenvolvedor de software, passando por arquitetura de soluções e também liderando times ali, né, tanto em arquitetura de soluções quanto em engenharia. E tenho experiência nessas áreas aí, né? E na parte de engenharia também tendo a oportunidade de ter trabalhado no time de plataforma de engenharia, também acompanhado por um período um time de SRE ali também. Então, ao longo desses 25 anos aí, a gente acaba vivendo muitas transformações, a gente vê muita gente hoje preocupada e todo mundo correndo atrás agora da questão de AI, com certeza é uma grande transformação, mas não foi a única que a gente vai acompanhando, né? Conforme a gente vai ficando com anos de estrada, aí a gente vai acumulando algumas dessas transformações, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa jornada também. E, cara, gosto muito do que eu faço, sou apaixonado realmente por desenvolvimento de software ali, tá bom? Boa. E, Marlon, aí falando um pouquinho, cara, e até para ser um bate-papo mesmo aqui, acredito que você também já seja um cara que está bastante tempo na estrada, né? Assim como eu, deve ter acompanhado muitas coisas. Teve coisa que está aqui que eu não acompanhei. Eu só ouvi falar porque eu não sou tão velho assim, né? A galera contava logo no começo lá as histórias de cartão perfurado, essas coisas. Mas o ponto que eu quero trazer aqui com essa jornada é que a complexidade do desenvolvimento do software ela foi aumentando ao longo dos anos, né? Então a gente tinha ali no começo o pessoal desenvolvendo em mainframe e você programava numa linguagem quase que única ali, né? Era um COBOL ali, você desenvolvia nela e conseguia resolver todos os seus problemas ali com ela. Ao longo do tempo, aí a gente vai aumentando um pouco essa complexidade, já começa a surgir lá sistemas cliente-servidor, onde aí vão surgindo as tecnologias e alguns papéis também.
entra um DBA, entra o desenvolvedor de software, entra o cara do CPD, que cuidava muitas vezes lá do CPD, cuidava de rede, né, a parte de segurança muitas vezes também ele fazia ali, né, e isso vai aumentando ao longo da jornada, né, depois entra a era web ali também, onde a gente começa a ter um aumento também de tecnologias. Aí a pessoa já tinha que conhecer ali HTML, CSS, JavaScript, você tinha ali linguagens de script como linguagens também compiladas, e aí para você fazer o build de uma e da outra era diferente também. A gente vai avançando nessa jornada e aí entra a parte também de cloud, começa a surgir cloud, já começa a surgir papéis ali, e até no começo era todo mundo, hoje em dia se fala em full stack, né? O full stack no passado era o default, todo mundo era você fazer todas as coisas ali. Aí depois, com o tempo, quebrou em o cara que faz a parte de front, que no começo não era nem front, né? Era o web designer, que tinha o web designer, aí agora você tem o front-end, você tem agora o X, CX ali também, você tem back-end, e algumas pessoas também acabam puxando ali a parte de full stack, e aí surge o papel do DevOps também, porque antes você tinha só Ops, a galera que pegava lá, você abria a Gmood, abria o chamado, e ele implantava ali a solução para você, e aí com o surgimento de DevOps tende a aproximar ali o desenvolvedor desses times de operações de servidores ali para fazer as implantações em conjunto, e muito disso também potencializado pela questão de IA que começa a surgir também, né, de você ter ali pipelines para poder fazer os deploys ali também, né. E aí, Legal, acho que, fala aí, só um Marcos. comentário, né? Acho que entre tudo, né? Essas várias fases aí que você está passando, o quanto, né? Que a grande parte, talvez, das pessoas que nos escutem aí, né? Que hoje ocupam posições de liderança, lembra, né? Na trajetória de vocês, como que foi, né? Passar por cada uma dessas fases e o quanto, né? Que isso representou de, cara, eu entendo muito de determinado assunto e de repente o mercado mudou de tal forma que aquilo que eu sabia deixou de fazer sentido, né? Eu tive que me reaprender a aprender, eu tive que entender como é que funciona esse fluxo novo, né? Para onde que o mercado está caminhando. E eu, né, acho que né, a gente vai falar aqui sobre IDP, né, especificamente, mas para mim, né, é mais um desse passo, né, da evolução que a gente, né, vai continuar passando e que daqui a algum tempo não acho que vai ficar, vai cair em desuso, na verdade ele vai evoluir, né, assim como toda essa jornada que a gente vai percorrendo até agora. É isso, cara. Então, esse storytelling todo aqui, né, para contar um pouquinho de o quais são os problemas que acabam acontecendo ao longo dessa jornada, com esse surgimento de vários papéis aí, né? É que fica mais difícil, e mesmo para um desenvolvedor, alguém que chega em alguma empresa agora, ou alguém mesmo que começa a desenvolver, a carga cognitiva ela é muito alta. Tem que se saber muita coisa, né? Então, se antes você sentava na tua máquina ali e começava a desenvolver em alguma linguagem, agora tem toda uma questão, às vezes, até de preparação de ambiente, muitas vezes até você não depende só de você, às vezes o seu time vai depender de outros times para poder habilitar, para criar um banco de dados, para criar ali toda a infraestrutura necessária para o teu projeto. E não só isso, mesmo dentro do próprio time, né, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Cada um tem seu estilo de fazer as coisas e normalmente a gente sempre vai achar que o nosso jeito é o melhor jeito de fazer as coisas ali, né? E aí acaba ficando algumas aplicações envolvidas sem ali uma padronização, cada um tendo o seu estilo próprio e muitas vezes até, né? Nós, como desenvolvedores, às vezes nos achamos meio que artesãos, meio que artistas, né? Onde a gente acha que o nosso código, o jeito que a gente desenvolve ali, é o melhor ali, né? E aí, a gente já entra aqui nessa parte, né, dos problemas que enfrentamos, e aí entra muito nesse tópico de, puxa, quantas vezes, né, quem já abre Gmood aí não ficou esperando a criação de algum recurso para você começar o teu projeto, criar um banco de dados, criar um servidor de aplicação ali, né, criar algum recurso agora na cloud, você abre o chamado para algum time, e às vezes esse time está com uma fila enorme de coisas para fazer ali, e você tem que ficar aguardando. Então você tinha até que se planejar antes
começar bem antes, pedir a coisa antes de realmente o projeto começar, para você contar que daqui a alguns dias, ou talvez até semanas ali, você tivesse os recursos disponíveis ali, né? Então, essa era uma dor que era bastante latente, acho que talvez em alguns lugares ainda seja, tá? A gente tem também essa questão... Pode falar, Marlon, você ia citar algum ponto? Não ia dizer não só algumas, acho que a grande maioria das empresas ainda, né, é uma realidade que muitas empresas enfrentam hoje, né? Principalmente com essa complexidade de software que a gente tem hoje em dia, realmente tá bem complicado. É isso. E aí você não tem uma padronização entre os projetos também. Falta muitas vezes ali métricas de desenvolvimento, métricas ali na construção de software. Quando alguém entra no time ali, ele vai ter que aprender, né, muitos dos processos ou até da forma de desenvolver ali, se adequar. Por mais que você tenha um conhecimento de mercado, cada empresa tem a sua forma, a sua cultura, suas ferramentas ali, né? E a pessoa ela leva um tempo até conseguir entrar no jogo ali e conseguir produzir algum resultado ali, né? Porque o onboarding ele acaba ficando um pouco mais complexo com a quantidade de coisas. Talvez em empresas menores ali, essa quantidade de ferramentas seja menor, mas em empresas grandes, com grandes contextos ali, a tendência é que isso fique ainda mais complexo ali também, né? E esse onboarding não é só o onboarding da pessoa que vem do mercado para a tua empresa. Às vezes é um board interno mesmo, né? Você tem muitas vezes troca de pessoas que saem de um time e vai para outro time, e como dentro de uma mesma empresa, às vezes cada equipe desenvolve de uma forma, a pessoa de novo tem que se readaptar e se acostumar com a forma com que o outro time trabalha ali também, né? Aí a IDP ela vem para tentar resolver ou pelo menos minimizar, mitigar muitos desses problemas, tá? A ideia é que a gente tenha ali uma plataforma que você automatize uma série de processos, que você crie ali uma interface, né? Nós, como desenvolvedores, costumamos criar soluções para os outros. Então, a gente estuda, analisa os requisitos, né, funcionais e técnicos ali, então desenvolvemos o projeto. Mas diziam que casa de ferreiro, espeta de pau, né? Muitas vezes a gente costumava fazer isso para os outros, mas para a gente mesmo, a gente dava um jeito, se virava, ia na raça, ia contornando as coisas e tentando fazer funcionar. Só que isso, de novo, né, acaba gerando uma carga cognitiva muito alta e, às vezes, você perde o foco em desenvolver requisitos e funcionalidades de negócio, porque você fica lutando ali com a complexidade acidental ali de todo esse contexto que eu falei ali, né, da complexidade que veio surgindo ao longo dos anos com as ferramentas e tecnologias ali que surgiram, tá? E aí eu entendo assim que a plataforma de engenharia tem alguns pilares que são importantes, que é a parte então de você fazer automações, você conseguir gerar uma governança ali bem estruturada, você disponibilizar um self-service para que o desenvolvedor ele consiga, sem ter que ficar abrindo chamado ali, ele se servir, né, de alguns serviços ali disponibilizados pela plataforma, você já ter ali uma observabilidade embutida, você ter segurança já embutida, alguns padrões ali. Então, eu acho que esse é o ponto principal da plataforma. Agora, um ponto que eu acho muito importante ressaltar também aqui, Marlon, é que antes até não adianta você tentar automatizar, assim como a gente olha também, né, em muitos departamentos ali que tem o seu processo, e que se você automatizar aquele processo, você vai estar automatizando, de repente, coisas que não necessariamente deveria ser daquela forma. O primeiro ponto é você revisar o processo para depois sim pensar no software automatizando ali as necessidades daquele departamento. Assim Sim. funciona também com relação ao IDP. Pode Legal. falar. Era até uma primeira, né? Acho que é uma primeira pergunta, né? Que eu te faço, que talvez seja curiosidade dos ouvintes. Quando que eu sei que eu preciso, né? De fato, de ter uma IDP, né? Não é, né? Não é um hype, né? A ideia, né? Que seja realmente uma ferramenta estratégica. Quando a gente olha para o nosso portfólio de produtos de tecnologia, talvez seja uma boa pergunta, né? Para o momento, né? Beleza, entendi o que é, para que serve, mas quanto que é o momento que eu preciso disso?
Eu entendo assim que sempre a automação sempre é bem-vinda. Agora, essa automação ela também não é sem um custo, né? A IDP não é uma plataforma, até tem alguns softwares agora, algumas empresas lançando algumas plataformas. Tem a Ports, você tem o próprio Backstage, que já de partida, né? Open Source ele consegue te entregar ali um portal para desenvolvedor com algumas funcionalidades, né? Mas você ainda assim vai ter que tentar adaptar ou adequar isso para o teu contexto, para a tua empresa, para a forma como tua empresa trabalha. Então eu acho que a plataforma ela é muito útil para times que perdem muito tempo hoje, né, com essa parte de complexidade de tecnologia, tem a parte burocrática, né, aguardando outro departamento fazer alguma coisa. Para empresas onde você pode fazer tudo e tem autonomia, você mesmo mexe no servidor, você mesmo publica os recursos ali, é algo para se ponderar, né? De novo, a automação sempre é bem-vinda, mas eu não entendo que não é a maior dor dessas empresas, né, onde você já tem uma autonomia grande ali, que o próprio o eu-keep, né? O eu-keep, a pessoa ela acaba fazendo todos os papéis ali, consegue, não tem muitas barreiras ali para poder executar as funções ali dentro da empresa. Eu acho que ela acaba tendo um ganho menor em tentar desenvolver uma plataforma e talvez ela até vá gastar mais tempo sem conseguir trazer um retorno efetivo ali no dia a dia do seu trabalho, né? E talvez até tenha dificuldades para vender esse projeto, para ganhar alguma força dentro da empresa. Mas, principalmente para empresas grandes, onde você já tem uma governança estruturada, com vários departamentos, com vários papéis, cada um fazendo ali o seu papel, que você tem esses intervalos, esses gaps entre você pedir uma coisa e você conseguir ser atendido, eu acho que é um caso bastante favorável ao uso ali de uma EDP. E se você tem um número de desenvolvedores de equipes muito grandes dentro da sua empresa, né, com turnover grande também ali, muita troca, né, de pessoas entre as equipes, também até mesmo de rotatividade dentro da empresa, eu acho que ela facilitaria muito o onboarding desses colaboradores, facilitaria muito ali a padronização até na elaboração ali dos projetos, sabe? Legal, excelente. Beleza? Então, cara, eu acho que agora o primeiro ponto ali, eu acho que muito importante é que a empresa ela tem um processo de desenvolvimento, já saiba qual é o seu processo e como ela quer implementar ali a EDP. Porque não adianta também a gente, se eu não tenho um padrão de código, se eu não tenho templates ali que definidos, a gente não consegue, a gente pode, ou se esses templates ainda não estão maduros ali, a gente vai estar automatizando algo que não é o caminho, né, evolutivo ali, que não está pronto para ser escalado para outros times também. Então, eu acho que é importante você ter ali padrões de observabilidade, padrões de segurança, padrões de como você vai codar, definir qual que é a stack de tecnologia, porque aí, Marlon, entra um ponto também. Quando a gente fala na IDP, dentro desses pilares da IDP, a gente tem ali alguns serviços dentro do catálogo da IDP que fica disponível para os desenvolvedores utilizarem. Então, você pode entrar dentro da IDP e, por exemplo, falar, eu quero criar uma API em Kotlin. Então, você pode deixar disponível ali, né, um template para você escolher aquele template, catalogar, né, aquele projeto, e você já sai ali, ele vai criar o repositório, ele já vai criar os recursos para você em cloud, se necessário, e você já consegue sair desenvolvendo, né, sem ter que ficar pedindo a permissão para vários times ali. Mas você fazer isso para um número muito grande de tecnologias, você acaba gerando uma carga muito grande também para o time de plataforma, se você quiser deixar muito aberto. Então, é interessante que você limite, né, escolha quais são as stacks que o seu time vai trabalhar para poder restringir um pouco. Se você tiver que criar bibliotecas, alguma coisa, ou serviços ali também, quanto maior for a pluralidade ali de tecnologias, maior o trabalho e mais difícil fica para o time de plataforma conseguir atender a todos os times e as necessidades específicas de cada tecnologia ali, sabe? Legal, e até porque, né, se a gente for, né, se a gente vai falar, né, um pouquinho para frente, né, sobre motivadores, né, como é que talvez a gente consiga
puxar uma iniciativa dessa dentro da empresa que você trabalha, né, de você que está nos escutando aí, provavelmente o IDP ele vai ser responsabilidade, né, de algum time de plataforma dentro da sua empresa. E aí, normalmente, esse time, né, vai ter um capacity reduzido, né, ele é muito mais um time de suporte do que necessariamente, né, um time ali de geração de valor na ponta, né, que tem realmente esse contato direto ali com o cliente, e isso, né, isso, ao mesmo tempo que isso pode ser uma iniciativa que vai acelerar em muito a construção, né, e padronização dos projetos de software da sua empresa, às vezes, né, trazendo esse ponto que o Ricardo trouxe, de trazer essa pluralidade muito grande, ele pode se tornar um gargalo, né? A gente pode ter vários templates quebrados, a gente pode ter, né, várias pequenas configurações que não foram feitas e que ficam, né, esquecidas em backlog ali dentro, né, tanto no contexto para quem está construindo a sua própria IDP, quanto alguém está usando alguma open source de mercado. Então, é importante, né, você também ter essa, né, quais são os principais casos de uso que tem a maior nível de utilização pelo time de desenvolvimento da sua empresa, porque aqui, né, aplicar o Pareto, esses 20% vai ser responsável por 80% dos resultados, aí sim a gente consegue, né, ter consegue enxergar, né, esse crescimento aí, tanto na produtividade, né, quanto também no nível da qualidade daquilo que a gente está colocando em produção. Esse é um dos desafios até, né, para provar o valor ali, até da própria plataforma, né, porque se você não tem métricas, você dificilmente vai conseguir comparar depois, a menos, você vai ter a percepção de tempo, né, mas você às vezes não tem métricas muito claras sobre o quanto a plataforma acelerou o desenvolvimento dos times ali de engenharia. Quanto tempo se ganhou com alguns processos ali, né? Então é importante que você, até quando começar a planejar a implantação de uma plataforma também ali, que você já comece a pensar em quais são as dores e o tempo que ela leva ali, né, para você ter um comparativo depois ali, poder evidenciar os ganhos da plataforma também, tá? Um ponto até importante, né? Você tem hoje até já citei aqui o Backstage, né? E é uma plataforma que é bem popular ali, usada pelo Spotify, né? Mas a plataforma de engenharia, a IDP em geral, ela acaba não podemos dizer que ela é apenas ali o front do Backstage. Você pode criar também CLIs ali, você pode criar agora até, né, agentes para fazerem parte ali também da parte da construção da plataforma, disponibilização de serviços. Então, existem inúmeras formas de você conseguir disponibilizar ali serviços para os desenvolvedores também, né? Você pode até fazer integração com canais como o Slack, e dentro do próprio Slack você ter serviços ali já disponibilizados pela plataforma, ou Teams, né? Qualquer uma dessas ferramentas ali de colaboração também, né? E o objetivo ali é você conseguir disponibilizar uma quantidade de serviços ali para o desenvolvedor, para ele poder, até da maneira que ele escolher, né, que ele achar melhor ali, quem sabe até extensões dentro da própria plataforma, da IDE, onde ele desenvolve, ele conseguir se servir ali também com essas funcionalidades ali da plataforma. E com isso, os ganhos ali, a gente vai ter um ganho muito grande de padronização. Como eu disse, né, tem um processo ali de scaffolding, que é você criar templates. Então, você monta o template ali do projeto, esses templates são templates com algumas palavras chaves aí, né, onde você vai fazer uma macro substituição daquele template de acordo com a linguagem, o teu contexto ali que você está utilizando ali também, né? Quando você escolher ali o componente, né, que você quer criar, a plataforma ela pode te pedir também, te ajudar até na governança, te pedindo, olha, mas quem é o dono? Qual é o sistema que esse componente ele pertence? De que departamento é? E você pode usar todas essas informações para ajudar na tua governança, né? Identificar quando der algum problema, quem é o time responsável por aquele componente. Você pode usar essas informações também para criar tags ali, usar as tags dessas informações para poder taguear os recursos até na cloud também, né? E com isso, você acaba amarrando, você já cria o componente e já tem amarrado ali a criação dos recursos na cloud e já tem amarrado também com esses recursos todo o tagueamento que vai possibilitar você analisar ali, né, relatórios de FinOps
para aqueles componentes que foram criados também. Então, é toda uma cadeia de benefícios que você acaba ganhando ali com a plataforma, né? Não é só de acelerar o processo ali do desenvolvedor começar a trabalhar mais rápido, mas para as lideranças também acaba dando uma visibilidade, né? E a garantia de que os recursos foram criados da maneira correta, né? Todos tagueados, tudo certinho, tudo padronizado ali. Bem legal. E aqui é até interessante, né, trazer sobre uma perspectiva, se você é uma liderança de tecnologia, né, de uma empresa no geral. Pensa que você precisa prestar conta, né, de como que o dinheiro está sendo gasto, né, quanto que está sendo investido ali, talvez, para a infraestrutura, né, que sustenta o produto, quanto que aquilo está consumindo né, de consumo de cloud, qual que é o recurso, qual que é o time responsável. Então, numa escala, dependendo aí do tamanho da empresa que você tiver, pensa se cada time tiver que montar, né, a sua proposta, fazer a sua organização, se você não tiver um lugar centralizado para poder ser, né, acho que esse pontapé inicial, né, todo projeto origina-se a partir de uma IDP, e a partir disso a gente consegue ter essa governança e essa visão holística para a gestão, né, de liderança de tecnologia. Cara, isso muda o jogo literalmente, sabe? É realmente algo que faz uma diferença enorme aí, né, e são um dos principais benefícios, né, de quem quer implantar uma iniciativa de IDP nessas empresas. A governança, com certeza, é uma das principais né, motivadoras para quererem seguir essa alternativa aí. É isso. Cara, você ainda ganha de largada, você já pode, junto com esses templates, implementar toda a parte de observabilidade, de já sair com alguma coisa, né, com alguns dashboards até construídos pela própria plataforma. Talvez você não vá ter tudo, porque dentro do teu código ali, você ainda tem que instrumentar teu código para gerar ali, né, a observabilidade necessária ali. Porém, a parte de infraestrutura, você já consegue de largada também prover esses dashboards, né? E isso integrado a alguma plataforma ali onde você manda essas informações, né, para ter os alertas ali, criando SLIs, SLOs ali, né? Tudo isso amarrado acaba também provendo toda essa parte de observabilidade que hoje em dia, né, por conta de trabalharmos, né, muitos lugares trabalharem, usarem e abusarem ali de microserviços, é muito mais complexo a parte de observabilidade ali, né? Um serviço precisa estar realmente integrado, né, com a parte de observabilidade para dar visibilidade de onde está o problema, em qual microserviço aconteceu, se todos estão saudáveis, né? Se pode estar chegando em algum limite ali também, né? Então, acho que todos esses pontos são ganhos muito grandes de você ter uma plataforma que já te entrega de largada tudo isso sem o desenvolvedor ter que se preocupar com isso. Então, a carga cognitiva, a abstração da complexidade para o desenvolvedor, ela é muito grande ali. Então, a gente consegue eliminar toda essa complexidade e deixar, né, com alguns cliques, né, em pouquíssimo tempo, o desenvolvedor já com o projeto pronto para poder fazer o que importa, que é entregar a funcionalidade de negócio ali, né? Um outro ponto importante também é a parte de feedback contínuo ali, né? A gente consegue até, dentro da própria plataforma, saber como é que foram os deploys, se foram bem sucedidos, se não foram bem sucedidos, e você já conseguir tomar alguma ação de imediato, até antes de estourar algum problema ali para o teu cliente final também, né? Então, acho que são pontos importantes. A parte de segurança também, junto com a plataforma, ela já pode entregar ali também na pipeline algumas validações de segurança para ver se você, de repente, não esqueceu alguma secret largada no teu código, né? Então, tudo isso acaba também te trazendo um nível de segurança muito maior nas aplicações, né? Se você vai subir alguma secret ali para o GitHub, ela consegue já barrar esse tipo de coisa também, né? Esses pontos são pontos bastante relevantes que aumentam muito a segurança da aplicação, tá? E que normalmente, né, só se descobre quando estoura uma crise, né? Então, se a gente conseguir ser proativo nesses casos, né, e ter uma ferramenta que vai facilitar de que o desenvolvedor não precisa se preocupar com essa quantidade de detalhes, é um outro item, né, extremamente relevante também, né, para quem quer fazer uso desse tipo de tecnologia dentro do seu processo de desenvolvimento. É isso aí.
E aqui eu coloco algumas partes ali, né, da plataforma. Então, a gente tem a interface lá com o desenvolvedor, como eu disse, ele pode entrar simplesmente, ele vai ver o catálogo ali de componentes, né, de serviços disponíveis ali. Então, ele pode escolher algum tipo de componente, pode criar um front-end com React, pode criar um front-end com Angular. Você decide a tecnologia e você cria o template. Então, é altamente customizável nesse sentido. Você pode criar ali, depois de criado o componente, ele fica catalogado na própria plataforma, então você consegue saber tudo que foi criado, você consegue consultar as coisas ali, né? E em times grandes, a chance de vários times fazerem a mesma coisa, de não saber o que o outro time está fazendo é muito grande, e a plataforma, se bem documentada e bem usada, ela pode ser um grande auxílio nesse sentido de você trazer ali, dar aos times essa visibilidade ali. Você tem a parte dos templates que podem ser criados ali. Normalmente, o próprio time de plataforma vai construir os templates, e aí depende muito da abordagem da estratégia da empresa. Você pode ter um time de plataforma criando os templates, ou você pode abrir para outros times também fazerem a criação dos templates, e de repente alguém só validar e fazer a aprovação dos templates que podem ou não, desde que sigam as diretrizes ali da companhia. Por isso que é importante você ter, né, pelo menos um fórum que decida quais são as tecnologias que vão ser incorporadas, porque uma vez que for incorporado dentro da plataforma, a mensagem é: a empresa está de acordo com essa stack aqui, né? Então, é importante que passe por esse processo de validação ali. A gente tem... Mas volta mais Pode uma falar. vez, né, no item da governança, né? Pensa Exato. que, né, principalmente médias e grandes empresas aí com diversos tipos de produtos, de tecnologias, como que a gente garante, né, que um novo desenvolvedor não vai criar uma solução, né, que tenha, né, usa alguma tecnologia que esteja no hype, né, e isso de alguma forma pode ferir critérios de segurança, critérios de observabilidade, critérios de governança de custos. Então, para você, né, ter esse tipo de controle é uma outra, né, excelente alternativa aí para você, né, dar direcionais muito claros sobre o que você espera do tipo de tecnologia da sua empresa. Perfeito, cara. Já falamos um pouquinho também sobre o fluxo, né? Que é basicamente você acessa a plataforma, escolhe o template, preenche as informações ali, então a geração, né, do repositório, você já tem um repositório criado automaticamente no Git, você já tem ali, né, os seus containers rodando ali, Kubernetes, ou pode ser algo serverless também, né? Você já tem também o provisionamento de toda a infraestrutura, você já tem observabilidade associada, o deploy é automatizado, e você consegue depois consultar e ver ali, né, os teus componentes criados dentro da plataforma também. Legal. Só uma pergunta, né, assim, do ponto de vista, né, também de um gestor técnico, cara, eu entendo, né, que no meu contexto isso é algo necessário, né, hoje eu estou sofrendo muito com, né, com esses vários problemas aí que a gente está conversando aqui, eu me enxergo, né, em várias dessas situações. Como que eu faço para dar o primeiro passo, né, a gente vai falar, né, agora aqui um pouquinho sobre os desafios da adoção, mas por onde eu começo, né, como que eu defino o critério se eu uso alguma ferramenta open source? Como que eu defino se eu vou construir a minha própria? Se eu for construir a minha própria, da onde que eu começo? Acho que seriam bons insights aqui para quem está nos Boa. escutando. Nós temos, né, como eu já citei ali, uma plataforma bastante popular que é o Backstage. Né? O Backstage, por você instalar localmente ali, você tem uma instalação local ali, você pode customizá-lo de acordo com as necessidades da tua empresa, e por isso acredito que ele seja tão popular. Você não vai partir do zero, então você consegue ter resultados de maneira mais curta ali, né, para poder fazer criar a sua plataforma. Mas não é a única forma. Você poderia também criar o teu próprio portal, desenvolver do jeito que a tua empresa acha melhor ali, né? E aí ele vai ser ainda mais flexível e mais customizável, porque por mais que o Backstage seja personalizável, ele tem características dele, ele tem algumas travas, né? Que é o padrão ali da própria plataforma ali. E você também tem a alternativa de algumas soluções que são SaaS até hoje ali, que você também consegue fazer ali a criação. Porém, de novo, aí você fica um pouquinho mais limitado com relação ao uso dessas plataformas. Você não consegue fazer tudo exatamente do jeito que você quer, e você depende ali do que a plataforma ela disponibilize esses serviços ali também, né?
Legal. E qual que é o... não sei se tem certo ou errado, tá? Eu acho que assim depende muito, aí entrando o arquiteto de soluções falando, né? Aí depende do gosto, né? Tem vários sabores aí, cada um pode escolher o seu. Legal. E qual que é o perfil do profissional que vai conseguir ter essa, né, esse contato, né, acho que um pouco mais natural com esse tipo, né, de ferramenta, de solução, para de fato conseguir implementar, né, dentro de uma empresa, né, desde que seja um open source, um SaaS aí do mercado, né, acho que com a evolução, né, do tema, do termo e dos produtos, construir do zero hoje, eu acho, né, dependendo do cenário, talvez até um tiro no pé, né? Acho que tem bastante complexidade envolvida, né? É um esforço grande para poder chegar, né, talvez no nível de maturidade que essas outras empresas, que esses outros produtos eles já possuem, né? Tanto o SaaS quanto o open source também, mas qual que é o perfil do profissional, né, que realmente vai ter né, esse contato mais fluido com esse tipo de ferramenta para ajudar, né, na configuração, no apoio dos devs, né, na própria construção da narrativa, a gente vai falar já já sobre isso, mas acho que é legal trazer esse insight para a galera também. Eu entendo ali, Marlon, que precisa ser um híbrido, né? Na verdade, é que usam o nome DevOps para um papel, e na verdade é a junção de desenvolvedores e a parte de Ops ali também, né? E eu acho que é exatamente isso. Para mim é o perfil DevOps, mas DevOps na essência da palavra, que seria, tem que ter um perfil forte de desenvolvedor, tem que conhecer as dores do desenvolvedor, não só ser alguém de infra, né? Porque senão talvez ele não conheça realmente todas as necessidades do dia a dia ali do desenvolvedor. Então eu acho que é legal ter é, a mescla dos dois, né? O ideal é que fosse alguém que conhecesse muito bem os dois lados. Porém, também, se a pessoa for só um desenvolvedor e não conhecer a parte de infra, da mesma forma, ela também não vai conseguir prover todos os recursos, fazer a criação de tudo e entender todas as dificuldades que é provisionar recursos, né? E, e quando a gente começa até a falar aqui na parte de desafios, né, tem toda uma coisa também, é você criar a plataforma e criar um componente do zero. Isso, cara, tranquilo. Só que conforme você vai utilizando, conforme a plataforma ela é, vai ficando ao longo do tempo ali, né, sendo utilizada pela companhia, alguns problemas, né, começam a surgir ali também, que é a questão de legado, criado até pela própria plataforma ali também. Às vezes você tem que se preocupar com migrações, né, de até templates antigos que você mesmo criou ali pela própria plataforma, que naquele momento você achava que era o template ideal e que depois, com o tempo, você acha que, puxa, agora tem um ponto que pode ser melhor ali também, né? Então, você acaba tendo que lidar com os componentes novos gerados e com o legado, como é que você vai lidar com todo o legado ali também. Então, é importante que a pessoa tenha essa experiência para saber, puxa, mas eu posso destruir determinados recursos se migrar de uma coisa para outra ali. Então, é muito importante o conhecimento de infra e também o conhecimento de desenvolvimento para dar uma boa experiência ali para os desenvolvedores também, sabe? Acho que precisa ser esse perfil híbrido, tá? Legal. E do ponto de vista, né? Acho que talvez dois pontos de vista aqui para a gente poder explorar. Como que a gente faz, né, para convencer a empresa de que isso é necessário, né? E se você puder trazer um pouco das suas experiências, seus desafios, e como é que a gente faz para convencer o time, né? Não é também porque que a gente criou que magicamente no outro dia todo mundo vai acordar falando que vai usar, né? Então existem esses dois desafios aí. Se puder trazer um pouco, né, da sua perspectiva, acho que é legal para a galera entender também essa jornada. Boa. Eu não tive a oportunidade no Grupo Boticário até de pegar a plataforma no início ali. Eu peguei já com a plataforma praticamente pronta ali, né? Até citando um amigo aqui, que eu acho que foi um dos caras que foram fundamentais no caso do Grupo Boticário para poder fazer a plataforma funcionar, né? E realmente agregar o valor que agregou, que é o Francisco Ribas, né? Eu até recomendo que o traga aqui também para falar um pouquinho aqui para você também, né? E aí ele pode falar um pouco sobre isso. Mas entendo também que é muito importante que o seu stakeholder ali ele te dê um apoio ali, né? Para você poder que ele banque o projeto, que ele acredite muito nesse projeto. E eu acho que a forma de você vender esse projeto para os stakeholders ali é principalmente você conseguir mostrar quais são esses gargalos, o tempo que você perde, né, antes de começar a entregar valor ali, o tempo que você perde, né, tendo que criar
lidando muito com a parte técnica, lidando com setup, lidando com provisionamento de recursos ali. Eu acho que esse é o ponto que acaba tocando, né, em produtividade, tocando indiretamente ou diretamente até no bolso, porque você acaba desperdiçando muito tempo para fazer isso, e eu acho que isso é o que acaba mais sensibilizando ali a liderança para poder investir na plataforma. E aí o ponto que você trouxe é um ponto bastante importante, né? Se você fala assim, mas vamos construir a nossa do zero ali, o tempo que esses stakeholders também levariam para começar a ver um retorno ali para essa aposta, ele seria um tempo muito maior do que você já pegar uma plataforma pronta e que já acelera todo esse processo de inicialização e de uso ali para começar a ver os primeiros resultados ali da plataforma. Exato, né? E até, né, acho até o tema da conversa aqui é como que uma IDP ela pode ser um acelerador, né, impulsionar o crescimento de uma empresa de tecnologia. Então, se tecnologia é o meio, né, para a gente poder alcançar resultados de negócio, já fica aqui, né, a minha em primeira pessoa, a minha contraindicação, né? Não construa seu IDP, né? Contrate algum SaaS de mercado, né? Ou implemente aí alguma ferramenta open source para ela ser uma, né, realmente um ponto de apoio, né, para poder ajudar a acelerar a sua expansão digital, né, e não que ela se torne mais um produto interno da empresa, né, que vai precisar de ser mantido, evoluído, e que no final das contas ele não vai resolver o problema final, né, do cliente, que é o que paga as contas da empresa. Então, acho que também é um grande insight que eu, né, espero que você saia dessa conversa aqui também. É isso, cara. E aí, como eu te disse, né? Aí, dentre esses desafios, primeiro essa questão de você ter o apoio ali do stakeholder, e também tem a questão grande ali, né? Do mesmo jeito, às vezes, sempre que tem alguma mudança, alguma quebra de paradigma ali, acaba se gerando algumas incertezas também. Então, você pode ver muito time de DevOps falando assim, pô, cara, essa plataforma aí vai tirar nosso emprego, porque agora já provisiona ali, então a gente vai ficar sem emprego. Então, acaba se criando dentro da própria empresa algumas resistências nesse sentido também. E não tem a ver com isso, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acho que acredito que em grandes empresas você tem um volume de atividades, um volume de problemas muito grande e muitas vezes a gente acaba desperdiçando tempo resolvendo algumas coisas que poderiam ser automatizadas e dedicar essas equipes, não para reduzir as equipes, mas para poder focá-las nos grandes problemas, nos grandes desafios que a companhia tem. Então, não é sobre substituir o time de desenvolvimento para ser mais produtivo e mandar a gente embora. E não é sobre substituir o time de DevOps, né, através da plataforma e reduzir a equipe também. Eu acho que é sobre colocar essas pessoas e todo o seu potencial e sua capacidade para fazer realmente coisas interessantes, porque ninguém quer ficar fazendo aquele negócio braçal, ficar fazendo trabalho repetitivo, sabe? Isso até para crescimento e desenvolvimento pessoal de cada um dentro dos times, sabe? Eu acho que a plataforma é mais um habilitador disso também, e aí eu vejo mais até um ganho indireto, que é justamente tirar o trabalho que não agrega valor e conhecimento para deixar as pessoas trabalhando naquilo que agrega verdadeiramente, sabe? Legal. E isso é muito, né? Se a gente para analisar, é um pouco do paralelo que, né, vem se fazendo ultimamente com IA. IA vai roubar o emprego das pessoas, né? Que agora não vai precisar de desenvolvedor, agora IA vai fazer tudo ali no Vibe Code. Para a gente poder fechar esse encontro aqui, o Ricardo, acho que é válido também, né? A gente tentar fazer um paralelo sobre, beleza, cara, com essa crescente de IA, né? Para desenvolvimento de software, né, a própria construção de agentes, como é que você enxerga essa, né, em qual momento o IA vai tocar, né, o que a IDP faz hoje e, né, como que você enxerga essa correlação, né, de como que a gente une forças entre essas duas iniciativas, né, esses dois temas específicos, onde que um é melhor do que o outro, se você puder trazer um pouco da sua perspectiva também, acho que a gente fecha com chave de ouro esse bate-papo aqui. Boa. Cara, eu acho que é o caminho inevitável. Não há como se tirar os agentes agora dessa equação aqui, né? E em qualquer parte de desenvolvimento de software ou qualquer parte até de qualquer atividade agora que envolva a tecnologia, os agentes eles vão estar diretamente envolvidos ali, né? E eu não acredito que seja uma ou outra, né? Na verdade, eu acho que vai acontecer a junção das duas coisas. Eu acho, como eu disse lá, da mesma forma que você tem o portal, você pode ter ali um CLI,
você vai ter também ali agentes de inteligência artificial também ajudando no provisionamento desses recursos. Quem sabe até, e nós temos ali, né, ainda questões, poxa, ainda que você acelerou várias coisas com a plataforma ali, mas muitas vezes a plataforma, e aí pegando até um pouquinho do que a gente viveu, a plataforma ela vai te entregar um template com algumas informações padrão ali, sobre capacidade dos recursos que você está provisionando, tamanho dos recursos que você vai estar provisionando. Mas quem disse que esse é o melhor? Talvez a IA possa justamente nos ajudar nessas métricas e até você provisionar qual é o melhor recurso, com qual quantidade de memória, com qual capacidade ali, memória de ou disco, ou né, CPU necessária ali. Então, eu acho que a IA ela pode auxiliar muito até em você dimensionar um pouco mais sob medida ali os recursos que estão sendo provisionados pela plataforma. Muitos dos serviços ali que hoje a gente sempre usou e gostou muito, né, de acessar telas, preencher formulários e fazer, né, ter esses serviços ali através das telas. Mas para mim é muito nítido que essa tendência ela já está mudando para você pedir agora tudo com linguagem natural e por texto. E quem sabe até daqui a pouco por voz. Você talvez não vai precisar nem clicar, você vai dizer para a plataforma, eu quero que você provisione tal coisa, ela vai transformar ali para texto e vai executar ali a criação dos recursos que você precise. Então, isso vai potencializar ainda mais, né? Então, eu acho que a junção das duas coisas, para mim, é meio que inevitável ali, né? E acredito que as empresas já estão trabalhando bastante forte nesse sentido, né? Tá todo mundo correndo muito atrás de usar o maior potencial de IA ali, né? É lógico que ainda tem o fator custo, que não é algo barato, mas eu acredito assim que existem grandes ganhos também por trás disso, né? Além também do fator inovação que você acaba passando, vem de uma imagem ali muito positiva, né, para o mercado e também para os seus colaboradores ali, né? Isso acaba engajando bastante. Com certeza, né? Para concluir aqui, eu acho que, né, por mais que exista, né, acho que essa, né, de fato, essa corrida pela inovação, né, da gente tentar, as empresas tentarem aplicar IA, né, em mais diversos contextos aí, eu vejo que hoje possa ser, né, um custo relativamente alto, mas com certeza no médio prazo, né, isso vai se pagar, né, eu enxergo aí, né, que o custo para poder usar a IA nas soluções, né, seja através de token, seja através, né, de talvez um próprio geração, né, token, eu compro token de algum provedor, ou a gente, né, eu consigo gerar os meus próprios tokens ali, isso vai se pagar porque, principalmente em grandes empresas, o volume de desperdício, né, de tempo, de recurso, com certeza supera, sabe? Eu acho que esse investimento, né, que está sendo feito nesse momento, né, que as empresas estão empregando recursos para poder construir soluções melhores com esse tipo de tecnologia, vai se pagar, né, muito em breve, né, e com certeza vai fazer essa diferença, né, para ter eficiência, né, para ter produtividade e alcançar, né, de fato, acho que o propósito, né, que esse tipo de ferramenta vem para trazer para as empresas de tecnologia. Boa, é isso. Isso aí, cara. Muito obrigado pelas conversas. Acho que foi um papo muito esclarecedor, muito importante, né? Para a gente fechar, queria, né, abrir aí, se você tem alguma, né, algum convite para poder fazer para o pessoal, né? Se alguém quiser entender um pouco mais sobre IDP, quiser te procurar, onde que a pessoa te encontra. Claro, estou à disposição também, né? Eu vou deixar aí acho que aqui no último slide aqui eu coloquei meu contato. Deixa eu ver, tem aqui meus contatos, caso queiram ali me mandar e-mail ali, fiquem à vontade, meu GitHub ali também, meu LinkedIn, caso queiram também se conectar comigo ali, vai ser um prazer ali, né? Poder, acho que ampliar a nossa rede sempre é algo muito legal, conhecer gente nova ali, estou à disposição também, caso tenham alguma dúvida, né? Caso queiram perguntar alguma coisa, vai ser um prazer poder contribuir ali com todos também. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, também seguimos aqui à disposição e nos vemos no próximo episódio do Tech Leadership Talks. Um abraço e até mais.